Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Joana d'Arc. Estamos muito felizes que você esteja aqui. A nossa palestra hoje será com Lacordaire Fayad, com o tema Praeiro, Peregrino do Pantanal. Nós vamos aguardar alguns minutinhos para que todos possam se conectar, para que todos possam estar aqui conosco, tá? E às 6 horas nós iniciaremos a nossa palestra com o Lacordaire, tá? Enquanto isso, eu vou dar alguns recados. O primeiro recado que eu tenho para vocês é que se vocês perderam alguma palestra, se vocês querem rever algumas palestras, tanto de segunda-feira como nas palestras de domingo, a maioria delas está dentro do YouTube, no nosso canal, Centro Espírita Joana d'Arc, como também ela fica aqui no Facebook, mais para baixo. Então, se você fizer a rolagem da nossa página no Facebook, todas as palestras elas ficam aqui organizadas de acordo com o horário, com o tempo e também com o tema. Então, se você quiser rever algumas palestras, elas ficam tanto aqui no Facebook, como também lá no YouTube, tá? Um outro recado é que na segunda-feira nós teremos também a palestra às 7h30, tá? Então, se você quiser, na segunda-feira, participar conosco também de mais uma palestra, o horário de segunda-feira é às 7h30 da noite, tá? E agora, no nosso horário, às 6 horas, para quem não estava aqui, eu vou repetir, hoje a nossa palestra tem o tema Praeiro, Peregrino do Pantanal, e quem vai ministrar ela é o nosso querido amigo Lacordaire Fayad, tá? Então, vamos agora ao nosso momento de oração, tá? Querido Jesus, querido Mestre, obrigado por este momento, obrigado por mais esses ensinamentos, obrigado por estar aqui compartilhando de mais um momento com os nossos amigos espirituais, com os nossos amigos encarnados, podendo assim aprender, podendo assim entender um pouco mais sobre a sua palavra. Que assim seja. E agora eu vou chamar o nosso querido amigo Lacordaire, que vai iniciar a palestra. Seja bem-vindo, Lacordaire. Querida almas irmãs, que possa Jesus prosseguir nos envolvendo nas doces vibrações do seu amor e do seu carinho. Lacordaire, eu é contigo. Fica à vontade, tá? Um abraço. Tá fácil, obrigado. Falar de uma alma tão querida como sendo Aristotelino Alves Praeiro, com quem eu tive a felicidade de participar e desfrutar das suas orientações por 16 anos. Seu Praeiro, para mim, ele realmente tem o papel de um segundo pai, com a sua serenidade, com o seu carinho, com o seu amor. E com ele eu aprendi a importância que tem do exercício da humildade, da renúncia, da dedicação ao trabalho do bem. Eu me recordo que certa feita ele foi acometido de um câncer, de um CA, e por um período bastante acentuado, e quando ele teve a sua primeira convalescência, eu tive a felicidade de acompanhá-lo ao Centro Espírita Cuiabá, onde ele sempre foi um dos trabalhadores de primeira hora, junto com o senhor Miralha, que eles revezavam na direção do Centro Espírita Cuiabá. E quando nós chegamos emocionadamente, ele, apoiado numa bengala, olhou lá no fundo, deu aquele suspiro e disse: que bênção estar de volta ao trabalho nesta casa de amor. Ele disse isso com tanta ternura, com tanto carinho, que eu
me marcou profundamente, indelevelmente a minha alma, aquele momento. E quando ele voltou desse êxtase, eu tive a iniciativa de perguntá-lo: o senhor está feliz? Está de volta, como o senhor colocou, essa casa de amor? E ele disse, imensamente feliz, está de volta ao trabalho. Porque o trabalho é a forma amorosa de nós devolvermos carinhosamente aquilo que a vida investe em nós caridosamente. Esse é o seu praeiro. Quando Allan Kardec coloca que reconhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e o esforço que empreende, que emprega em dominar as suas más inclinações. Com certeza, o seu praeiro, o Peregrino do Pantanal, que neste livro, hoje já tem uma edição nova, o Peregrino do Pantanal, nosso querido e amado irmão Jorge Hessen, que foi muito bem inspirado em colocar no papel toda a história do Mato Grosso, do movimento espírita, porque seu praeiro, ele tinha uma memória fora de série, e ele sabia todos os encaminhamentos do movimento espírita no Mato Grosso. E seu praeiro, ele realmente, conforme está no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, o homem de bem, o verdadeiro espírita, e recordando os ensinamentos de Jesus, porque o nosso querido Humberto de Campos, no livro Boa Nova, uma mensagem que se intitula A Primeira Mensagem, ele conta a história de Jesus em Jerusalém, sentado no tanque, na praça, perto da fonte, e o doutor da lei, Renan, o percebe e diz, Peregrino, o que fazes nesta cidade? E é um diálogo muito interessante e bastante expressivo, e Humberto de Campos narra com maestria, e ele diz, em síntese, busca a edificação do reino de Deus, na intimidade das criaturas. E Renan pergunta se ele era apadrinhado de algum rei, algum príncipe, porque cadê os seus colaboradores? E Jesus então afirma, virão de muitos lugares. Então, naturalmente, sempre reencarnaram no seio da coletividade humana esses gênios tutelares, essas almas muito nobres que vieram colaborar com Jesus na difusão do seu evangelho. E quem de nós não temos saudade de Jesus? Seu praeiro, ele falava e vivia a mensagem de Jesus. As suas palestras eram palestras onde ele tecia um profundo sentimento, ternura e carinho, contando as parábolas, as passagens do Evangelho. E era um verdadeiro bálsamo para todas as nossas almas. Então, o que é importante, e a nossa fala neste momento, não é a exaltação da persona, porque nós sabemos, e recordando o apóstolo Paulo, quando no porto de Cesareia, estava ali Maria e todos aqueles anciões para despedir dele. Pedro e Lucas emocionadamente diz, Paulo, eu vou escrever para ficar para a posteridade. Esse momento que nós estamos vivendo agora. Se não, isso não me pertence. Pertence ao Cristo que eles veem em mim. Então, seu praeiro era essa simplicidade, essa dedicação ao trabalho do bem. João Batista, no seu evangelho, ele diz
que antes que nós fôssemos, Jesus já era. Mostrando, portanto, com isso, que antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente. Portanto, nenhum de nós estamos onde estamos porque caímos de paraquedas ou por acaso. Não. Há uma razão de ser. E a trajetória do seu praeiro foi sempre uma trajetória de testemunho. Uma trajetória, a partir do momento, e ele conta, inclusive no livro Peregrino do Pantanal, que numa reunião mediúnica em que ele ouve, logo depois, ao término desta reunião, pela primeira vez quando ele foi, o espírito que se denominou Caxias, o patrono do exército, seu praeiro era militar, e dá uma mensagem de um teor moral extraordinário. E a partir daquele momento, o seu praeiro assumiu a sua postura enquanto espírita. E a semelhança do Evangelho, ele tomou da charrua, sem olhar para trás, e prosseguiu. Hoje nós desfrutamos do movimento espírita com muito mais leveza. Os nossos testemunhos não são os testemunhos que, além do testemunho pessoal, que essas almas muito nobres tiveram que ofertar ao trabalho do bem, muitas vezes também sacrificando a vida pessoal. O que não foi diferente com Allan Kardec. O que não foi diferente com todos aqueles que abraçaram a proposta do esclarecimento e da orientação da humanidade através do Evangelho de Jesus, em espírito e verdade, através da sua conduta. Então, seu praeiro, como militar, por onde ele passava, ele deixava uma casa espírita. Vejamos o testemunho. E ele nos contava que, por exemplo, em Cáceres, a sua casa foi apedrejada porque ele era espírita. Ele via numa calçada, as pessoas saíam passar para o outro lado porque ele era espírita. E ele tinha uma dedicação, um carinho muito grande na relação com o próximo, somente os mais necessitados. E ele entendia de alguns procedimentos, principalmente da homeopatia, e também como orientar as pessoas. Naquela época não tinha água encanada. Então, o que ele fazia? Ele pegava no quartel, vinha o querosene em latas, e de 18 litros, ele pedia, em vez de jogar a lata fora, que desse para ele. O que ele fazia? Ele comprava, com seus próprios vencimentos, filtro, vela de filtro, furava a lata ao meio e distribuía para a comunidade ribeirinha. E assim ele foi conquistando a simpatia e a amizade, e junto ia também a mensagem espírita. Então, a maior parte dos centros espíritas do Mato Grosso, hoje, Mato Grosso do Sul, e aqui também o próprio Mato Grosso, veio sob o amparo e a orientação do nosso querido praeiro. E aí vamos observar a importância que tem quando João Batista diz, quando chegaram para ele, falando, olha, a maior parte dos seus discípulos estão seguindo o novo Messias, que era Jesus. E João Batista coloca algo que é para os nossos dias. Para que ele cresça, é preciso que eu diminua. Então é importante que nós busquemos fazer com que o trabalho bem que apareça. E seu praeiro, ele fazia este trabalho de João Batista. Então, silenciosamente, ele atendia aqui e acolá, e a mensagem se propagava. E as atividades mediúnicas que nós participamos, a postura como psicoterapeuta de desencarnado, como disse Filomeno de Miranda,
Seu praeiro, uma ternura, um carinho no trato com os espíritos, de forma inigualável. Eu me recordo que, participando da reunião mediúnica com o seu praeiro, um espírito veio por várias reuniões, altamente atormentado e atormentando também. E quando, por volta mais ou menos de uma terceira ou quarta sessão, ou reunião mediúnica, o espírito foi atendido. Na reunião, logo subsequente, vem a sua mãe para agradecer a conduta, a postura do grupo mediúnico e, principalmente, as orientações do nosso querido praeiro. Ela dizendo que há mais de um século ela guardava a oportunidade de poder acolhê-lo. E somente ali, naquele momento, naquela reunião mediúnica, naquele grupo mediúnico, ela conseguiu ter guarida. E logo depois, o Espírito vem e dá o seu depoimento, que foi altamente emocionante. Ele dizendo que ele era um centurião, à época de Jesus, um centurião romano, e ele foi destacado para Cafarnaum. E o maior sonho, ele estava recém-casado já, e o sonho dele era ter um filho. E ele teve o filho. Quando ele foi para Cafarnaum, o filho contava por volta de 4 para 5 anos. Mas aos 3 anos, o garoto foi acometido de uma enfermidade que estava totalmente entrevado. E por mais que ele buscasse recursos, foi tudo em vão. E quando ele foi para uma missão, justamente em Cafarnaum, passa Jesus. E a sua esposa pega o seu filho e leva até Jesus. Isso o Espírito contando. E naquele momento, Jesus passa a mão na cabeça daquela criança e ela fica saudável. E a mãe, a partir daquele momento, enquanto o marido estava ausente, passou a acompanhá-lo. E o centurião volta para Roma, com a esposa e o filho. Mas ele ficou muito mexido, intrigado com aquela questão, porque como que poderia ele aceitar um judeu nazareno ter tocado no seu filho, filho de um centurião romano? E ele foi e disse que o filho já estava por volta dos seus 5 anos, e ele o levou na Via Ápia, num espaço onde havia de caças, e lá no meio do mato ele pergunta, primeiro ele perguntou ao filho se ele gostaria de ir com ele para uma caçada. O filho foi. E ele então perguntou ao filho, filho, você quer ir para o reino dos deuses? Sim, papai, quero. Pois é, mas você não vai poder ir. Mas por quê, papai? Porque um homem impuro tocou em você. Você quer que o papai te ajude? E aí ele foi e tirou a espada, pediu o filho para fechar os olhos, decepou a cabeça do filho. Naquele momento, ele ficou profundamente mexido e atormentado. E logo depois volta para Jerusalém. E em Jerusalém, ele agora expulsa a esposa, a culpando de ter o levado a matar o próprio filho. E ele contando, ele se candidatou para ser um daqueles que colocaria os cravos na mão de Jesus no momento da crucificação.
E no momento em que Jesus estava sendo crucificado, ele foi aquele que abaixou e, murmurando, disse a Jesus: isso aqui é por você ter matado e tocado no meu filho. E cravou-lhe o cravo. E ele disse que Jesus, naquele momento, no esforço gigantesco, o seu olhar cruza com o olhar de Jesus. E Jesus, compassivamente, então, diz para ele: e tu, o que fizeste? Somente isto. E ele foi e disse que, a partir dali, começou na sua intimidade, ele ver o olhar de Jesus, a pergunta: e tu, o que fizeste? E ele já havia banido a esposa, assassinado o próprio filho, e ele entrou num processo de loucura. E no processo de loucura, em Jerusalém, ele suicida, enforcado. E ele diz que depois de sofrer amargamente, durante um longo período, ele foi retirado por uma falange de espíritos que detestava Jesus, que na verdade não é Jesus. Na psicologia, isso chama mecanismo de transferência. O conflito que eu tenho, e por não trabalhá-lo, fruto do autoconhecimento, do autodomínio, eu projeto nas pessoas, nas coisas e nas situações. Porque o olhar de Jesus é o olhar do despertamento do nosso self, do nosso Cristo interno. E naquele momento, ele dizendo, para que eles me tirassem dali, eles me propuseram duas questões. Que depois de eu acompanhá-los em várias missões perseguindo os cristãos para perseguir Jesus, eles me dariam a oportunidade de reencontrar meu filho e a minha esposa. E aí ele foi e disse, para minha surpresa, a minha vergonha e a minha felicidade, logo após ser acolhido pela minha mãe, eu reencontrei meu filho e a minha esposa, dizendo, quem conhece Jesus e o seu amor, não tem espaço para mágoa e ressentimento. Porque eu os perguntei se eles haviam me perdoado. Então eu quero dizer, neste momento, e agradecer a este grupo, e se dirigiu ao seu praeiro, as suas orientações e a sua energia de amor, me ajudando a reencontrar meus entes queridos. Eu sei que eu tenho uma longa jornada pela frente para estar agora reparando os meus desatinos. Mas já vejo a luz no fundo do túnel e sei que Jesus é uma realidade de amor. Então vejamos a ternura, o carinho, a importância daquele que se esforça e se empenha para viver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Então, até hoje, seu praeiro, ele é lembrado, não é por outro motivo. Não só ele, como vários outros. Seu praeiro nasceu em 1º de maio, e ele sempre dizia, é uma alegria muito grande, porque eu nasci no mesmo dia de Eurípides Barçanufo. Quem pode dizer que não é ele um desses companheiros que reencarnou para estar nos auxiliando e nos amparando?
o professor Mário Barbosa, numa reunião mediúnica, que seu praeiro, ele iniciou uma reunião mediúnica em prol do movimento espírita. Era uma reunião mediúnica de apoio ao movimento espírita. E numa dessas reuniões veio participar o nosso querido Mário Barbosa, este que foi um verdadeiro evolucionário do movimento do atendimento espiritual na promoção social espírita. Então, o professor Mário Barbosa, ele vinha sempre ao Mato Grosso, a convite de um outro amigo do seu praeiro, muito querido, Coronel Meirelles. Na época da LBA, ele vinha para ajudar a traçar a diretriz e participava com palestras na Federação, no Centro Espírita Cuiabá. Na época, o Centro Espírita Cuiabá e a Federação tinham uma identidade híbrida, porque a Federação não tinha sede. Então, quem acolheu a Federação foi o Centro Espírita Cuiabá. E hoje, a Federação tem a sua sede, né? Mas o Centro Espírita Cuiabá foi esse carinho que acolheu a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. E o professor Mário Barbosa, participando de uma dessas reuniões, psicofonicamente, ele traz uma mensagem de Eurípides Barçanufo. E Eurípides Barçanufo dirige ao seu praeiro com muita ternura e carinho, dizendo: querido companheiros e querido companheiro de várias etapas de testemunho. E depois, na mensagem, ele então coloca que aqueles de nós que hoje estamos nas fileiras do movimento espírita, somos aqueles de outrora que vivíamos o cristianismo sem o Cristo. E hoje estamos de volta. E ele cita especificamente aqueles que estamos no Mato Grosso. Somos aqueles que, pelas esmeraldas, embreamos nessas matas, provocando desmando, tirando vidas em prol daquilo que a traça corrói e a ferrugem consome, em detrimento dos valores do espírito imortal. E hoje estamos de volta. Então nós vamos perceber a ternura, o carinho do trabalho do bem para as nossas vidas. Uma outra alma muito querida que seu praeiro nos ensinou a amar e respeitar foi Dom José Antônio dos Reis. Dom José Antônio dos Reis foi o primeiro bispo de Cuiabá. E hoje ele é o dirigente espiritual do Mato Grosso. Uma mensagem em que o seu José Cordeiro, que foi o ex-secretário da Federação do Espírito Mato Grosso, ele então nos traz psicograficamente, e ele diz que numa das reuniões do mundo espiritual, como inúmeras que acontecem, de alinhamento ao trabalho do bem para o movimento espírita, estava presente então ali o seu praeiro, que hoje é o dirigente espiritual da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Estava presente um companheiro muito querido, José Roberto, um engenheiro, que também, hoje, principalmente o norte do Mato Grosso, a região ali de Juína, de Aripuanã, Cotriguaçu, Juara, por onde ele passava, ele tirava também dos seus custos, dos seus orçamentos, da sua despesa financeira, dos seus recursos, comprava lote e deixava para futura casa espírita. Então, nosso querido Zé Roberto, hoje, no movimento espírita, ele é o responsável para estar nos incentivando a viver o espírito de fraternidade. E estava presente uma companheira desencarnada há pouco tempo, logo depois da mensagem, nossa querida Joanilze, que foi, inclusive, amparada e atendida pelo seu praeiro, que a acolheu logo no seu processo da sua desencarnação. Então, vejamos o carinho, a ternura do seu praeiro com esses trabalhadores. E logo depois, na mensagem também, diz que estava presente, então, José Antônio dos Reis,
que é o dirigente espiritual do estado do Mato Grosso. Estava presente também uma alma muito querida, Francisca Faveroni, que é intermediária entre Ismael e as diretrizes do movimento espírita do Mato Grosso. Vejamos a organização espiritual, porque quando Jesus, prevendo já a sua crucificação, ele promete o Consolador prometido. E veio a doutrina espírita, em 1857, como sendo o Consolador realmente prometido. Aliás, há uma mensagem no Evangelho que Allan Kardec tem um carinho e o cuidado de colocar, que ela diz mais ou menos assim: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer-vos a verdade, dissipar as trevas, confundir os orgulhosos, enfim, é Jesus. Então, Allan Kardec, numa anotação que foi encontrada, depois colocado em obras póstumas, ele coloca que ele tinha uma vez por mês, durante 15 minutos, a assessoria do Espírito de Verdade. Então, Jesus assessorou Allan Kardec no processo da codificação. Então, vamos observar a importância que tem o movimento espírita. Então, se Jesus já prevendo o advento do Espírito de Verdade, e Joana de Anjos diz assim: a família é a célula máter da sociedade. E a casa espírita é a célula máter do movimento espírita. Então, a casa espírita ela tem um papel de um laboratório moral da promoção do espírito imortal. Então, vejamos a organização que também se dá no mundo espiritual. Então, nenhuma casa, nenhum trabalhador está ali a esmo no trabalho. Não é verdade. Há uma mensagem do Espírito Honório. O Espírito Honório, Joana de Anjos o apresenta no livro Vozes Alerta, que também é da editora Espiritizar, da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, dizendo que ele é um dos companheiros dos primórdios do cristianismo e que hoje volta para prosseguir auxiliando nas suas reflexões em torno do Evangelho. E no livro Dias Felizes, ele nos traz uma mensagem, o Espírito Honório, chamado Contrato Espiritual. E ele diz nesta mensagem que nós, antes de reencarnarmos, passamos por um atendimento minucioso, detalhado e amoroso, com a ajuda desses espíritos que já alcançaram essa altitude do amor. E muitos deles nos emprestam o crédito deles para que possamos reencarnar. E além de recebermos esta orientação, que eles traçam junto conosco o nosso programa reencarnatório, nós temos um programa e nós temos um propósito. O programa está ligado aos nossos diversos papéis, o fazer, o ter, o estar, que é a horizontal da vida. E o nosso propósito é a virtude que nós viemos desenvolver naquilo que nós fazemos. Então, eles trabalham amorosamente o nosso programa em sintonia com o nosso propósito. E ainda mais, o Espírito Honório também coloca nessa mensagem, nós, aqueles que temos a responsabilidade pelas atividades da família, do trabalho, no movimento espírita, nós temos uma equipe multidisciplinar para estar nos assessorando. Veja quando Jesus diz: o que o Pai quer não é a morte do pecador, é a morte do pecado, ou seja, da nossa ignorância. O Pai não coloca fardo pesado em ombros frágeis, então ninguém vai estar sendo convidado a um trabalho que não tem condições para agir exitosamente. Aliás, conta-se que uma história, que a história não contou, que o apóstolo Paulo, num diálogo amoroso, em que ele deveria estar se ausentando de um dos núcleos em que ele havia criado, juntamente com os companheiros, ele pediu ao companheiro que pudesse prosseguir naquele trabalho. E o amigo foi e disse assim: mas Paulo, será que eu estou à altura? E o apóstolo Paulo, carinhosamente, tocando no companheiro, no seu ombro, diz assim: irmão, se você continuar com essa sua sinceridade de propósitos
E com esta sua boa vontade, a sua disciplina, nosso Senhor tem escada. Ou seja, ninguém está onde está por acaso. Então, o seu praeiro, ele nos ensinou a amar com muito carinho nosso querido irmão Antônio, como ele sempre chamava. Ele disse que certa feita, ele foi chamar ó Dom José. E aí o próprio Espírito, Dom José Antônio José, falou assim, não, meu irmão, é simplesmente Antônio. Então ele passou a ser o irmão Antônio. Então o seu praeiro, ele sempre dizia que nos momentos de desafios, ele aprendeu que através da oração, que é este interfone que nos liga ao Criador, ele orava e rogava ao irmão Antônio. Ele disse que naquele momento em diante, ele sentiu o fluir das energias e a lucidez de encaminhamentos das situações, desafios que ele enfrentava. Seu praeiro ia de canoa, ia a cavalo, visitar os núcleos espíritas. Conta que certa feita, e quem nos contou isso foi o sargento Góes, que hoje está no Paraná, que inclusive ele diz, eu tenho uma gratidão muito grande ao tenente praeiro, porque meu filho estava muito mal e sem recursos, e eu fui para o Rio de Janeiro. Eu era sargento. E o tenente praeiro juntou os companheiros, fizeram uma vaquinha, uma arrecadação, e foi a minha salvação naquele período de grandes desafios. Então ele contou que certa feita, um soldado foi colocado em pernoite, sem poder sair do quartel, e chegou ao oficial do dia e disse, olha, o senhor me libera. Eu fui colocado de pernoite de uma forma que eu não esperava, e eu tenho outros compromissos. O senhor me libera. E ficou naquela insistência. E o oficial do dia, o tenente, disse, está vendo, soldado, você é um insuportável mesmo. Por isso que você está de pernoite. Ninguém aqui no quartel não gosta de você. Eu disse, não, peraí, como não? Tem uma pessoa que gosta de mim. Diz, então você me apresenta, se tem ao menos uma pessoa que gosta de você, e eu vou lhe liberar. Ele foi e chamou os soldados, com os demais, com testemunho, e disse, o tenente vai me liberar, quer ver? E ele foi e disse, tem uma pessoa que esta gosta de mim, me trata com o maior respeito, e ele me dá vários conselhos e muita orientação. É o tenente praeiro. Aí o oficial do dia falou assim, não, este não vale, porque ele é espírita. E como espírita, ele não fala mal de ninguém, ele é cordial, ele é fraterno, ele é amigo. Ele não vale. Esse é o nosso praeiro. E para que nós possamos refletir com todo esse carinho, com toda essa amorosidade, porque quando nós falamos do nosso querido praeiro, e aliás agradecemos a Casa Espírita Joana d'Arc por ter nos oportunizado com este tema, porque estamos falando de gente como a gente. Estamos falando de uma alma, de outra alma, que vem nos mostrar que isso é possível, é factível. O pouco que nós fazemos, nosso Senhor multiplica. Então vejamos o carinho e a ternura do nosso praeiro. E eu peço licença para ler uma mensagem que, na minha alma, ela é muito significativa. A mensagem se intitula Jesus no Leme. E é do nosso querido praeiro. Olha o que ele diz. Companheiros, irmãos, convictos do amor de Jesus em nossos corações. Olha, convictos do amor de Jesus em nossos corações. Os dramas pelos quais o ser humano tem passado nos dias atuais revela as condições morais escassas e os deveres para com a própria consciência desconsideradas.
Veja se não tem tudo a ver com o que nós estamos passando neste momento pandêmico, de dor e sofrimento, onde a gente vê a importância que tem de nós mantermos a nossa serenidade, o nosso equilíbrio, a nossa harmonização. Porque, como diz Mahatma Gandhi, seja você a paz que você espera do mundo. Por quê? É através da sua paz, da sua serenidade, que você vai colaborar com a coletividade. Como diz o grande poeta Castro Alves, a humanidade é a somatória de todos nós. No livro Nosso Lar, o Espírito André Luiz diz que as guerras surgem em função das guerras nossas, individuais. E o nosso prazer prossegue. É pela força do dever moral que nos fortalecemos diante dos embates das forças contrárias à luz. O espírita é convocado a se firmar nos postulados exarados na doutrina como um bálsamo, medicamento e também fortificante para a construção em sua índole dos princípios éticos sempre norteadores da própria conduta. Então vejamos o seu praeiro, tem até um bairro com o seu nome. Avelino Tavares, que era um grande amigo, já desencarnou, continua, porque o amor tem a função de unir corações e não separar. Ele deu para o seu praeiro todo aquele bairro. Seu praeiro não tirou um lote para ele. Seu praeiro foi secretário de administração tanto da prefeitura de Várzea Grande como de Cuiabá. Não tem um lote no nome dele. Então, ele fez este trabalho de honestidade, de limpidez, de honradez, porque, como ele dizia, a mensagem espírita bafeja as nossas consciências. Então, nessa mensagem, é o que ele diz, continuando. Quando se busca as respostas profundas no espírito, em justificativas desvirtuadas, de sentido espiritual, condenam-se uns, culpam-se outros, desculpam-se muitos. O espírita tem por divisa a autorresponsabilidade dos seus próprios atos, porque já conhece o mecanismo de leis divinas funcionando nas estruturas dos acontecimentos, demonstrando a onisciência de Deus, que jamais permite que qualquer acontecimento nos alcance em regime de desperdício. Então, olha a mensagem que nosso querido praeiro nos traz. Quando Emmanuel nos fala do Evangelho, ou no Evangelho, sobre o orgulho, ele não somente traz a sua mensagem, como também está mesclado da sua energia, da experiência e da vivência. Porque ele sentiu, naquele momento, em questões de segundos, ele deixou de seguir Jesus para viver César, Mamon, aquilo que é o transitório, enquanto a sua companheira, Lívia, já havia se dedicado a Jesus. E séculos, Emmanuel nos narra, levou para poder retomar um momento em que ele titubeou. Então vejamos que a mensagem que nosso querido praeiro nos traz também está mesclado da sua vivência, olha. Tudo tem uma providencial finalidade e permanecer nos processos escapistas, deixando para depois o cumprimento sagrado dos deveres do coração, é a realização dolorosa que se avolumará à medida que o tempo passe, porquanto até mesmo
a desconsideração com o tempo reencarnatório é alta medida dolorosa nas engrenagens do senso moral de cada tarefeiro. Então vejamos a importância que tem, como o seu praeiro sempre colocava, de nós tomarmos dessa charrua e, sem olhar para trás, irmos adiante. Somos a semelhança de uma grande partitura que foi elaborada para ministrar uma orquestra de sensibilização do planeta às singelas notas, com o intuito de convivermos harmonicamente uns com os outros, porém, regidos por um único maestro, que é Jesus. A partitura é o Evangelho, para que nós possamos desenvolver a música do exercício, do desenvolvimento das virtudes que se encontram latentes dentro de nós. A desobediência às leis soberanas de Deus tem nos feito tarefeiros ainda sem demonstrar toda a possibilidade de iluminação na tarefa. Quando se estuda com propriedade moral os postulados espíritas, se reconhece que a imortalidade, mesmo sendo uma condição inerente à natureza de todos nós, somente pode ser compreendida e sentida no coração, se começar a ser desenvolvida da intenção para a ação. Caso contrário, é muito provável que os corações continuem vivendo à semelhança de incrédulos, porém, mantendo conhecimentos espirituais, sem, contudo, deles usufruir a alegria que verdadeiramente a sua prática nos proporciona. Então vejamos o que nosso querido praeiro está colocando, está em sintonia do que Allan Kardec nos traz na Revista Espírita, a história de Joseph Pré. Ele conta a história, um relato, que estava numa reunião mediúnica na Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, um espírito que comunica o Joseph Pré, e a sua neta estava presente. E ele era um filantropo por excelência. E a sua neta, então, pergunta, depois dele dizer que está em sofrimento. E ela fala, mas vô, o senhor era um homem bom, o senhor era um homem honesto, um homem caridoso. Como pode o senhor estar em sofrimento? E fazia mais de 20 anos que ele havia desencarnado. E naquele momento o espírito, dirigindo a neta, diz, ó, minha neta, há uma diferença muito grande entre ser bom, honesto e justo diante dos homens, e bom, honesto e justo diante de Deus. Eu me recordo que numa reunião mediúnica, um companheiro que havia convivido com o seu praeiro, nos primeiros momentos de testemunho no movimento espírita, e que havia desencarnado. E ele comunica na reunião mediúnica, dizendo estar em sofrimento. E dizendo do seu arrependimento, das diversas oportunidades que o nosso querido praeiro fez junto com ele para o trabalho do bem. E ele diz assim, o Espírito dizendo, eu não tive a força moral para poder superar os convites do mundo. E agora, estou vivendo essas consequências e quero agradecer a sua oração que me guindou das regiões de perturbações em que eu me encontrava. Então, o seu praeiro tinha esse cuidado de orar pelos companheiros desencarnados, aqueles de tarefa de trabalho. Então, vejamos o papel e a importância da oração e a dedicação, essa sensibilidade do olhar também em prol do outro. Seu praeiro prossegue na mensagem. Coragem, persistência, incentivo uns aos outros.
Esses são dias em que a oportunidade se multiplicam para o despertar do espírito. A presença singular das conquistas intelectos morais da humanidade, abrindo as portas para a grande mudança regeneradora do planeta, está evocando todos nós numa única voz. Eu sou o bom pastor. E conheço uma a uma as minhas ovelhas. Vinde a mim. Jesus, para a luz no intelecto, se sensibilize. Jesus, para que a força no coração alcance sabedoria. Jesus, para que a semente da intenção se enraize na vontade e cresça em realização operante. A situação pede firmeza. Os compromissos pedem fidelidade. E os débitos pedem renúncia incondicional. Que Jesus esteja para nós como o sol de todos os dias, companheiro fraternalmente, praeiro. Foi uma mensagem psicofônica recebida pelo nosso querido Afro, Stefanini II, na reunião mediúnica da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, no dia 25 de maio de 2015. E aí, então, peço licença para encerrar com a prece do nosso querido praieiro. Porque logo depois dessa mensagem, tivemos a felicidade de pedir, seu praieiro, era o término da nossa reunião mediúnica. O senhor pode nos conduzir na oração? E ele foi e disse, em nome de Jesus, meus filhos. E olha a prece que ele nos conduz. Jesus, Senhor de nossas vidas, sob a forma de sol, renunciaste à grandeza estelar, desceste, disfarçado de pirilampo, na noite escura de nossas paixões. Tua simplicidade e tua proximidade eram de tal maneira que muitos nem imaginavam tratar-se de tua celeste presença, e por isso falaste com denodado carinho a cada um, nós, sem jamais nos alarmar. Mas como nossos corações ainda não compreendiam como havia manifestado a capacidade de produzir luz própria, nos equivocamos nas interpretações dos teus ensinos ao longo dos séculos e fomos nos movimentando sob o peso de políticas cada vez menos cristãs, permitindo que os poderes terrestres, tão supérfluos e vazios, sob a desculpa das teologias, das formas ritualísticas, das estruturas clericais, nos abastecesse de coisa alguma. As tarefas que realizávamos, quantas tarefas fizemos? Quantas tarefas fizemos, Senhor? E quantas delas sem sentido algum? Ajuda-nos, ó Mestre querido, Mestre do amor, a nos ocuparmos hoje com aquilo que verdadeiramente nos preenche o coração, a postura do amor, da caridade, da benevolência, da paz. Ajuda-nos, Senhor, no imo de nossa alma, cansada e dolorida de tanto nada fazer, a verdadeira produzirmos em nós o ser feliz que dizemos
trabalhar para ser, hoje e sempre, na certeza de que sempre estás conosco, a nossa íntima, íntegra e total gratidão para Ele. Que Jesus prossiga nos envolvendo na sua paz, que nós tenhamos um feliz Natal, com a presença permanente do aniversariante na intimidade das nossas almas, e que nós possamos, neste momento de dor e sofrimento que lá fora se faz tão gritante, e é uma carência de mãos amigas a colaborar com Jesus, que sejam as nossas mãos, e nós possamos dizer, onde estivermos, Senhor, fazei-nos instrumento da sua paz, recordando o nosso querido pobrezinho de Assis. Muita paz. Que Jesus nos abençoe, é a nossa gratidão. Olá, Lacordaire. Uma palestra inspiradora. Muito obrigado mesmo. Gratidão pelas palavras. Gratidão por estar aqui conosco. O Centro Espírita Joana d'Arc agradece bastante você e toda a sua equipe. Então, abençoe. Pessoal, só reforçando as nossas informações, que amanhã, às 7h30, temos também a palestra com o tema Propósito Existencial, que vai ser ministrada pelo Duílio Junqueira. Então, se amanhã você quiser, mais uma vez, estar conosco para escutar uma palestra inspiradora, esteja conosco às 7h30 da noite. Um abraço a todos e que tenhamos todos uma boa semana. Que assim seja.